Olá pessoal, vamos para o nosso vídeo de revisão. Vamos revisar tudo que nós aprendemos sobre operações com os números fracionários, tá bom? Então bora lá. Primeira questão que eu separei aqui, né, dando certinho aqui, é uma questão de mais, né, uma operação de mais. Então vamos fazer, vamos transformar, vamos trabalhar com isso aqui. Estou vendo que o denominador entre eles é diferente. Então, a primeira coisa que eu faço é torná-los eles iguais. Eu sei que um denominador é 4 e o outro é 5. Então, vou multiplicar essa primeira fração por 5. E vou multiplicar a minha outra fração por 4. Por quê? Porque eu preciso torná-los iguais. E eu sei que se eu multiplicar eles por esses valores, eu vou ter denominadores iguais. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Lembrando que isso é um exercício de revisão, não tem na apostila, tá bom? Tirei da minha cabeça essas contas. Mas é muito importante você assistir para você ir bem na avaliação e nos próximos exercícios que necessidade conta com fração. 4 vezes 1, 4. E 5 vezes 4, 20. Opa, o que eu falei? Eu ia encontrar denominador igual, mas é claro, né? Multiplicando 4 por 5 e 5 por 4, né? O denominador com certeza ia ser o mesmo. Lembrando que eu multipliquei os dois aqui na primeira fração por 5 e na segunda fração os dois por 4, porque obrigatoriamente é necessário fazer essa multiplicação tanto em cima quanto embaixo. Eu não poderia jamais multiplicar somente a parte de baixo, tá bom? Tá certo. Vamos continuar então. Denominador igual, agora é só acabar. 15 mais 4, 19. Então, temos 19 sobre 20. Pronto. Achamos a soma dessas duas frações. Recapitulando nossa regrinha, né, da soma e da subtração de frações, precisamos usar alguma forma para deixar os denominadores iguais. É impossível fazer uma conta de soma sem deixá-los iguais. E eu posso multiplicar, né? E quando eu multiplicar uma fração, tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Senão, o resultado não seria uma fração equivalente, tá bom? Tá certo. Agora vamos para debaixo. Temos aqui 2/6 menos 1/3. Temos dois jeitos de fazer. Jeito número 1. Eu tô vendo, né, que o denominador é diferente, então tenho que fazer algo. Vou dividir a minha fração primeira por 2. Porque se eu fizer isso, eu sei que o meu denominador vai ser igual ao do meu segundo termo, né? Então, 2 dividido por 2, 1. E 6 dividido por 2, 3. Ok. Menos 1/3. Tá vendo? Então, deixei meus dois denominadores iguais. Isso é igual a 1 menos 1, 0. 0 sobre 3. Né? Não tenho nada dividido para 3 pessoas, é 0, né? Então, 0 dividido por qualquer número é 0, tá bom? Ou, vou colocar aqui o meu ou, né? Ou, outra forma de fazer essa conta seria, eu tenho 2 sobre 6, deixa eu copiar novamente aqui embaixo. 2 sobre 6 menos 1/3. Eu poderia fazer essa conta, ao invés de trabalhar na primeira parte, eu vou trabalhar na segunda. Então, assim, como é que eu faço isso? Eu posso multiplicar a segunda por 2, porque eu sei que também eu vou chegar no mesmo denominador, tá bom? Então, repito 2 sobre 6. Repito meu menos, e agora? 1 vezes 2, 2.
E 3 vezes 2, 6. Opa, tá vendo? Cheguei no denominador igual da mesma forma. Então, assim, eu quis mostrar esse exemplo, primeiro, para vocês perceberem que eu posso tanto multiplicar como dividir. Segundo, não necessariamente eu preciso sempre multiplicar o primeiro e o segundo. Às vezes eu posso mexer só com uma das minhas frações e eu consigo chegar nas equivalências, né, nos denominadores iguais, tá bom? Então é bom sempre observar, sempre prestar atenção para encontrar uma maneira mais fácil, mais rápida. Então encontrei aí. Quando eu fiz, né, vezes 2 ficou 2 sextos, 2 menos 2, 0. Ficou 0 sobre 6, que dá 0 também. Então, o mesmo valor, tá bom? Então, regra da soma ou da subtração. Primeiramente, veja se o denominador está igual. Se não está igual, eu tenho que dar um jeitinho para torná-los iguais. Como eu dou esse jeitinho? Encontrando frações equivalentes. Frações equivalentes, ou eu aumento a minha fração ou eu diminuo a proporção dela, né? Aumento multiplicando ou diminuo dividindo, que foi o caso que eu fiz aqui, né? Nesse primeiro aqui, eu diminuí a minha fração. Eu encontrei uma fração equivalente, né, a ela menor, mas tudo bem. Se eu não quisesse, né, também diminuir, eu fiz aqui tanto na primeira questão, né, eu aumentei os dois, como nessa última também eu aumentei. Eu encontrei uma fração equivalente. Para encontrar uma fração equivalente, eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo denominador. E aqui foi do mesmo jeito, só que agora aumentando, tá bom? Então, enquanto eu fazendo essa setinha só para vocês verem para onde foi cada um. Ou seja, eu aumentei. 3 quartos virou 15 sobre 20 no primeiro, né? Como eu acabei de fazer. Enfim, é isso. Essa é a regra para você saber somar e subtrair. Tá. Vou falar de outra situação. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, uma coisa que vocês têm muita dúvida. Quando aparece uma coisa desse tipo. Mais 1 sobre 4. Mais 1 sobre 3. Ou quando aparece uma coisa desse tipo, por exemplo, que aí, quando aparece algo assim, é que vocês assustam mesmo. Deixa eu botar aqui 5 sobre 5, por exemplo. Menos 1 sobre 2. Eita, tia Edna, realmente, quando aparece isso no exercício, eu sempre fico com dúvida. O que é isso? Como eu leio aqui a número 1, né? A primeira, na verdade. 1 inteiro e 1 quarto mais 1 terço. O que eu preciso lembrar? Quando eu vou fazer uma operação, eu tenho que estar todos com o mesmo denominador. Eu tenho que estar todos como fração. Esse primeiro aqui, esse inteiro, ele não está escrito como fração. Então, ele está me atrapalhando. Eu preciso escrever ele como fração. E aqui eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeira coisa, observar a fração do lado. Tá vendo que aqui é um 4? Então, é 1 inteiro mais 1 quarto. 1 sobre 4, né? Então, se ele é 1 inteiro mais 1 quarto, eu posso escrever esse inteiro como 4 sobre 4. Certo? Pronto, escrevi. Então, transformei o meu inteiro em 4 sobre 4. E agora? Sigo o baile normalmente, né? Como eu sempre digo. Repito 1 sobre 4. E repito 1 terço. Por que eu tenho que fazer isso mesmo? Porque operações com números fracionários, todos eles têm que estar com o mesmo denominador. E o inteiro nem denominador tinha, né? Então, tenho que torná-lo igual. Antes de continuar, eu já vou somar, né? Isso. 4 mais 1, 5. Denominador, repito. Já fica 5 quartos mais 1 terço. Só somei os dois que tinham o mesmo denominador. Quem eram eles? Este aqui com este aqui. Mesmo denominador, né? Por isso que eu já somei. Trouxe ele para cá. Bom? Só para ficar mais organizado.
Outro jeito também, quem gosta de cálculo mental, né, desse 1/3 e 1/4, é só pensar, poxa, pense em pizza. Pizza é a coisa mais fácil de lembrar quando se mexe em fração. Se eu tenho uma pizza inteira e 1/4 de outra, significa que a minha pizza inteira ninguém comeu. Então eu tenho 4 pedaços daqui, mais a outra, né, da outra pizza, mais um. Ou seja, isso fica igual a 5. Então o total de pizzas que eu tenho é 5/4. Então somei logo de cara sem precisar fazer essa fração aqui, né? Essa fração. Mas cada um tem seu jeito. Quem quiser fazer de forma de fração primeiro, tudo bem. Quem gosta de fazer mais de cabeça, que nem eu acabei de fazer aqui, né? Tudo bem também. Tá? Vou apagar tudo isso. Ótimo. Agora ficou 5/4, 5/4 mais 1/3. Denominador diferente, tenho que torná-los iguais. Então, vou multiplicar a primeira por 3, certo? E a segunda por 4. Se é assim, eu vou ter denominador igual. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12. Mais 4 vezes 1, 4. E 3 vezes 4, 12. Ótimo. Agora os dois têm denominador igual. Agora eu posso fazer minhas contas. 15 mais 4, 19. Sobre 20. 12, né? Repito meu denominador. Tudo bem? Ok. Vou fazer aqui agora essa segunda, né? Que eu escrevi. Que lembra também o que eu acabei de dizer. Por quê? Porque essa também tem inteiros. Tem 7 inteiros aqui. Tenho que escrevê-los também da mesmo jeito que eu escrevi a outra. Vou fazer de cabeça primeiro, né? No outro, primeiro escrevi a fração e depois de cabeça. Vou fazer essa de cabeça. Eu tenho 7 inteiros e... Nossa, acaba que nesse exemplo eu coloquei 8 inteiros, mas eu vou apagar, senão vocês vão acabar confundindo. Vou tirar 5 daqui, tá bom? Vou trocar. Porque vocês pode surgir uma dúvida, né? E eu não quero isso. Tá. Confusão. Pronto. Agora sim, sem confusão nenhuma, para não confundir a cabeça de ninguém. Eu tenho 7 inteiros e 3 quintos, né? Se eu tenho 7 pizzas, né? E mais uma com 3 pedaços de 5, 7 pizzas, né? 7 vezes 5, porque cada uma tem 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, desse inteiro aqui, eu tenho 35 pedaços. 35 mais o 3 da outra, né? Que parece que só comeram 2. Ficou 38. Então, a verdade é 38/5, né? Essa nova fração. Vamos ver se é verdade? Vou escrever esses 7 inteiros aqui 7 vezes. Então, fica 5/5 mais 5/5 mais 5/5 mais 5/5 mais, só foi 4 ainda, falta 3. 5/5. Estou escrevendo 7 inteiros. Lembrando que 5/5 é um inteiro. Se eu quero 7 inteiros, então eu vou escrever 5/5 7 vezes. Mais 5/5. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto! Finalmente, escrevi os meus 7 inteiros, minhas 7 pizzas, né? Que eu não mexi. Mais 3 quintos. Tia, como é que você sabe que é mais? Toda vez que tiver um inteiro junto com a fração, é sempre mais entre eles, tá bom? Menos 1/2. Bora organizar esse trem? Bora lá! Vamos organizar todos que tem denominador 5. Olha só, são muitos.
5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Mais 5, 35. 35 mais 3, 38. Então, só dessa parte aqui fica 38. O denominador, repito, 5. Tá vendo que deu o mesmo valor? Tá vendo que essa parte inteira pode ser grande do tanto que for, mas não é difícil? Porque é só a gente abrir, é só a gente transformar ela em fração? Ótimo! Agora tá meio caminho andado, né? Não tem mais esquisitice, né? Porque esses 7 inteiros aí do lado da fração fica um pouco esquisito. Às vezes não sabe o que fazer com ele, né? Então agora a gente faz a conta. Perceba, meus queridos, que deu o mesmo valor que eu falei aqui, ó. O mesmo valor, tá vendo? Então, tanto o cálculo que eu fiz mental como esse, todos servem. Vocês vão ver qual que você gosta mais, tá? Tá, tô vendo que o denominador é diferente. Então, vou multiplicar a primeira por 2. E a segunda, eu vou multiplicar por 5. Por 5. Isso vai cabeça. Esse trem, né? Como vocês dizem aqui no Goiás. Cabeça trem. 38 vezes 2. Vamos lá. 8 vezes 2 só 6. Sobe 1. 76. 5 vezes 2, 10. Bem? Mais. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Tudo bem. Agora é só finalizar. 76 mais 5 é igual a 81 sobre 10. Que fração grande, né? Ok? Eu coloquei aqui embaixo que não cabia aqui na frente, tá, gente? Mais tranquilo? Ok? Então, qual é a regrinha básica aí pra gente conseguir fazer esse tipo de exercício? Temos que, primeiramente, escrever o inteiro como uma fração também, porque ele faz parte da minha operação. E para fazer a operação, todos têm que estar com o denominador. Então, transformo ele em fração, tá bom? Seja pelo cálculo mental, seja o que for. E o resto eu sigo normalmente. Veja aí que eu posso somar antes de fazer o cálculo. Multiplico, né? Ou seja, encontro frações equivalentes para fazer a minha operação. E assim chegar ao meu resultado final. Bom? Ótimo, assim eu encerro soma de subtração. Tá bem? Vou para o próximo exercício. O próximo exercício que eu criei aqui é de multiplicação. Vamos lá. 1 sobre 4 vezes 3 sobre, sei lá, 5. Vamos lá. Conta de multiplicação, ao meu ver, é a mais tranquila de todas as operações. Por quê? Porque é só você multiplicar. Só você ir feliz. Ó, 1 vezes 3, 3. E 4 vezes 5, 20. Pronto, acabou a conta. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, pronto, acabou. Sei lá, um número grande, 70 sobre 3 vezes 70 também sobre 100. Olha só que absurdo de número grande. Tá, tô inventando aqui. Vocês veem que a regra da multiplicação é muito fácil. 70 vezes 70 é 4.900. Né? Que 7 vezes 7 é 49, mais os 2 é 4.900. E 3 vezes 100 é 300. Olha que coisa bonita. Pronto, acabou. Multiplicação de números fracionários é só isso. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ah, tia, e quando algum número não tem? Por exemplo, 5 sobre 3 vezes 2. O que acontece nessa situação? Vou fazer. Numerador vezes numerador. 5 vezes 2, 10. Gente, quando 2 ou qualquer outro número não tem nada embaixo,
significa que ele tem um número muito especial pra gente, que é o 1, tá? Então, quem gosta de preencher, coloca um aí, pronto, acabou. 3 vezes 1, 3, né? Mas se tivesse um também aqui, né? Pagar um aqui rapidinho. 3 vezes nada, 3, né? Não tem ninguém por 3 multiplicar. Mas por que eu gosto que vocês coloquem um embaixo? Vou explicar agora na hora de eu falar de divisão. Deixa eu apagar aqui. Vou usar até o mesmo exemplo que eu dei agorinha. 5 sobre 3 dividido por 2. Então, a multiplicação eu já encerrei, só aquilo mesmo. Multiplicando o numerador, denominador e acabou. A regra da divisão é diferente. Eu tenho que conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda. Como é que eu conservo o primeiro? É deixar ele do mesmo estado que está, né? Então, repita aqui o 5 sobre 3. E tenho que multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui está 2. O inverso de algo é eu colocar o numerador no denominador e o denominador no numerador, né? Eu inverto o número. Por isso que é importante, quando não tiver nenhum denominador embaixo, você colocar 1. Porque vai ficar agora 5 vezes 3 vezes 1 sobre 2. Bom? 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. Então, a divisão, né? Quanto é 5 terços dividido para 2? Né? Então, dá 5 sobre 6. Ok? Outra de divisão aí. Vamos lá. Vou pôr agora ao contrário. 2 dividido por 5 sobre 3. Troquei aí, gente. Vamos ver como é que fica isso. Bora lá. Se eu quiser, eu ponho aqui o 1 embaixo. Eu gosto de pôr, gosto de trabalhar com 1. Só para os dois terem denominador. Agora, eu não vou conservar o primeiro, então eu repito primeiro aqui. 2. Opa, se eu estou conservando, né? Então fica a mesma coisa. Troquei aqui, desculpa. Falta de atenção. 2 sobre 1. Vezes o 5 sobre 3, né? A divisão é conserva primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, agora fica 3 sobre 5. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. Pronto. Cheguei ao valor que era para eu chegar, né? Fiz a divisão. Tudo bem na regra da divisão? Ok. Então, aqui eu encerro as minhas 4 operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão com números fracionários. Agora eu vou falar de algo muito importante, que é fração irredutível. A gente encerrar a nossa aula aí. Vou apagar aqui. Fração irredutível. O que é fração irredutível? É quando nós podemos simplificar um número, né? Por exemplo, vou botar aqui 10. Vou botar 100. 100 sobre 10. Um número maior que 10, para eu poder simplificar 2 vezes, vocês verem. Sobre 200, por exemplo. Se eu tenho essa fração aqui, ela é uma fração muito grande. E eu posso simplificar ela. O que é simplificar uma fração? É eu deixar ela menor. Eu encontrar uma fração equivalente que seja menor que ela, né? Porque essa é muito grande. Então, eu simplifico a minha conta. Por exemplo, esse aqui eu estou vendo que os dois têm final 0, né? Então, vou simplificar aqui dividindo as duas por 10. O de cima e o de baixo por 10. Então, tá. Como é que fica isso, né? 100 dividido por 10, mesma coisa que cortar um 0. E 20 dividido por 10 também, coisa que cortar um 0. Então, ficou 20 sobre 10.
Simplifiquei? Simplifiquei. Mas eu tô vendo que ela ainda tá grande, ainda dá para eu reduzir. Vou dividir ela por 2, por exemplo. Vou mudar, não vou querer simplificar por 10. Eu posso simplificar por 10 novamente, mas agora eu quero ser outro número. Quero dividir por outro número. Vou dividir por 2. Eu tô vendo que os dois aí são pares. Como é que eu sei por qual número simplificar? Eu observo um número que eu posso simplificar o de cima e o de baixo e vai dar um número exato. Por exemplo, 10 dividido por 2 eu sei que é 5. E 5 dividido por 2 é 10. Tá vendo? Encontrei. Tenho dois números que são exatos, um número sem vírgula. Tá bom? Simplifiquei de novo, 5 sobre 10. Isso é simplificar. Mas fração irredutível é quando a gente simplifica o número até não poder mais. Você pode olhar para mim e falar assim, nossa, tia, você já simplificou 2 vezes. Você já chegou na fração irredutível? Não. Ainda dá para simplificar mais uma vez. Por exemplo, se eu dividir as duas frações por 5, eu consigo simplificar. Então, isso aqui vai ser igual a... Agora sim vou encontrar irredutível. 5 dividido por 5, 1. E 10 dividido por 5, 2. Pronto. Cheguei numa fração que eu não consigo mais simplificar. Que eu não consigo mais trabalhar. Ou seja, ela é uma fração irredutível. É uma fração que eu não consigo mais simplificar. Então, se o enunciado te pede, dê sua resposta numa fração irredutível, significa que você vai simplificar até não conseguir mais. Até chegar a um ponto que não dê mais para simplificar. E simplificar é sempre eu reduzir. É eu encontrar um número na qual o numerador e o denominador possam ser divididos e que dê um número exato. Ok? Bom, é isso. A última coisa que eu quero falar também sobre esse vídeo é que isso aqui é uma representação fracionária. Eu também posso representar o meu número, opa, fazendo círculo aqui, posso representar o meu número como um número decimal. Como é que eu represento um número como um número decimal, né? Como é que é esse trabalho? É só eu dividir o numerador pelo denominador. Por exemplo, nesse caso aí, que nós temos? 1 sobre 2. Para eu descobrir quanto é isso, eu tenho que fazer a divisão. Você pode usar até essa calculadora por enquanto, fazer 1 dividido por 2, né? Mas eu vou fazer aqui a continha mesmo, tá bem? 1 dividido por 2. 1 por 2, eu tenho que acrescentar o 0 aqui. E o 0, vírgula aqui. 10 dividido por 2 dá 5. Se você também colocar na sua calculadora quanto é 10 dividido por 2, vai dar 0,5 também. Então, quando eu faço isso, quando eu faço a divisão do numerador pelo denominador, eu encontro a minha representação decimal. Ou seja, representação decimal é o meu número com vírgula, né? O meu número de acordo com a divisão do numerador pelo denominador. Ok? Bom, pessoal, essa é a nossa revisão dos últimos conteúdos que nós tivemos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, é só mandar aquela mensagem. Tchau, tchau. Até a próxima.